Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindos ao estudo ao conhecimento, do livro O que é o Espiritismo pelo canal Onda Espírita, onde eu tenho o prazer de fazer parte dessa equipe e convido você a conhecer. O nosso processo de vídeos já está no playlist. Desde do capítulo 1, nós estamos falando sobre o que é o Espiritismo. Para quem está chegando agora, Allan Kardec se preocupou muito em poder levar o que é o Espiritismo, o método científico, como ele surgiu, por que Kardec foi o fundador, como ele fez todo esse processo. Porque hoje está nas nossas mãos, mas como foi naquele período do Iluminismo, onde a razão ela estava ali presente, onde foi muito questionamento à parte religiosa. Chega Kardec com o Consolador. O que é o Consolador? Tem muitas explicações. Venha conhecer, vale a pena e deixa o seu comentário. Eu até quero aproveitar para agradecer os comentários que eu tenho recebido no WhatsApp. E eu convido a vocês, meus queridos, que fizeram um comentário no WhatsApp, façam um comentário no canal. Nosso objetivo é levar o conhecimento às pessoas, a doutrina espírita. E vocês são, assim como dizer assim, as pessoas mais indicadas a poder despertar o conhecimento da doutrina. Mas mesmo com essa dica que eu acabei de dizer, eu fico muito feliz porque isso é um estímulo para nós podermos estar continuando o nosso trabalho. Eu digo nosso porque não é um trabalho é um trabalho de uma equipe encarnada e desencarnada, não é isso? Então vamos aos fatos. Como terminou? Allan Kardec, nessa vida dele agitada, de conhecer essa empreitada nova, vários espíritos entraram em contato com ele, e teve esse espírito que martelou lá na casa dele, ele ouviu, Gabriele ouviu, e ele foi lá buscar o que é. E esse espírito se apresentou como o espírito Verdade. Qual o seu nome? Verdade. E Allan Kardec, como sempre, vasculhando tudo, foi até a fundo que ele... Você é alguma personagem que encarnou na Terra o Espírito da Verdade, assim, muito sutilmente, delicadamente, disse assim, é melhor a gente se limitar até aí. Eu vou ajudar, mas não fica perguntando tantas coisas. Mas Kardec não queria parar, Kardec queria que ele fosse na casa dele para ele poder ter várias perguntas que Kardec queria desenvolver naquele momento, porque eram perguntas dele, porque ele era um estudioso, ele era um cientista. O Espírito da Verdade disse, na sua casa eu não vou, porque aquelas perguntas que estão lá não é o momento para resposta. Você vê? Que magnitude é esse espírito? Que não era um momento, que significa o quê? Ele ia passar algo que as pessoas não entenderam. O objetivo deles era passar algo para que o mundo universalmente entenderia através dos espíritos. Olha só. Mas tudo isso, e ainda diz que estava errado. Allan Kardec diz que corrigiu, que ele estava fazendo exatamente aquilo que era o propósito dele. Ele disse, vai lá ver. Gente, Kardec foi. E não é que estava errado mesmo? Kardec rapidamente, como ele era vamos dizer assim, aquela pessoa centrada, aquela pessoa que se interage com aquilo que é o propósito dele, deixando totalmente de lado, a sua verdade, o seu pensamento, mas respeitando aquela empreitada que ele era o fundador, ele era o coordenador, mas eram os espíritos que estavam trazendo. Ele corrigiu. E dentro da sua razão, ele viu que ele estava errado. Olha que coisa boa, gente? Para você ver como é que é esse trabalho, como é que foi esse desenvolvimento. E esse erro era grave, fazia parte do processo. Mas Kardec, vamos pensar junto. Kardec, com todo esse período que não aceitava, ele era muito cético, ele queria ver o preto, vamos dizer assim, aquela coisa concreta, que ele queria ver se fosse preto, preto, se fosse branco, branco, azul, azul, amarelo, amarelo, vermelho, vermelho. O que será que aconteceu para ele poder dar essa, digamos assim, mesmo assim, ele foi lá, olhou e observou, mas essa ajuda para ele refletir aquilo que os espíritos falavam, principalmente o Espírito Verdade. Nós vamos contar uma história maravilhosa. Em 1856, um pouquinho antes até do Livro dos Espíritos, mais ou menos assim, vamos dizer assim, depois do lançamento do Livro dos Espíritos, vamos contar a história como o biógrafo colocou.
Foi em 1857, em abril. Em novembro, você sabe que a Kardec nas ideias. Kardec teve uma grande ideia. E ele foi conversar com os amigos espíritas, né? E aí tem uma outra coisa para dizer para você antes disso. O Espírito Verdade disse que ele estaria, não na casa dele, mas ele estaria se apresentando e estaria junto com aquela equipe de espíritos trazendo respostas a algumas perguntas. Kardec ficou um pouco, digamos assim, cá entre nós, né? Frustrado. Ele não foi na casa dele. Mas, em compensação, ele teve alguns momentos nas reuniões espíritas que o Espírito Verdade veio, trouxe as respostas e passou despercebido. Interessante, né? Para você ver como você não precisa ter status para fazer o bem. Você pode estar ali junto com a equipe e fazer, não precisa estar toda hora falando, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou bertano, que a gente gosta, né? Ah, mas será que é um conde, uma rainha? Será que é um santo, não sei o quê? Não, não importa, ali é um trabalho. Quando nós vamos para lá, nós vamos espíritos, o importante é trazer o quê? O bem para o bem. Olha que exemplo, né? Esse espírito chamado Verdade nos trouxe. Vamos lá, em 1800, eu falo a data para a gente ter uma ideia. Em abril de 1800, foi feito o Livro dos Espíritos, que teve um êxito maravilhoso, mas Allan Kardec não para. Em novembro, ele já começou a ter algumas ideias, e ele chegou para esses mentores e falou da ideia. Aí, os mentores falaram, aprovado, vá em frente. Mas como Allan Kardec sempre teve alguns obstáculos, né? Ele foi procurar um sócio e não deu certo. Mas eles falaram, vá em frente, e até eles colocaram assim, coloque sua ideia em execução e não fique preocupado com o resto. Aí Kardec, ele nas suas anotações, Henri achou o seguinte, apressei-me em dirigir o primeiro número. E o que será? Fui procurar um sócio dentro da academia, ele não conseguiu. Então ele pensou com ele mesmo, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer por conta e risco. Vou lá e vou fazer. Alguém vai ter que me ajudar. Os bons espíritos vão me ajudar e eu vou conseguir. E depois ele até fala que foi até bom ele não ter sócio, que poderia estar interferindo naquilo. Eu vou apresentar para vocês, mais ou menos para vocês terem uma ideia, o que foi que Kardec deu a ideia. Os espíritos mandaram ele fazer, que eles estariam junto com ele. Era mais ou menos isso, uma revista. E eles chamavam de jornal, mais ou menos assim. Essa daqui é de um colecionador, que foi feito aqui o Reformador, mais ou menos para vocês terem uma ideia de como era na época. Era um jornal, mas era parecido uma revista, chamada de Revista Espírita. Não deu outra. Ele foi fazer, e aí ele tem uma anotação assim. Ele escreve, é uma empreitada que ele foi na fé, na boa vontade. Ultrapassou as minhas expectativas, porque em janeiro de 1858 ele lançou a Revista Espírita, o jornal, esse jornalzinho aqui, mais ou menos desse jeito, gente, era algo bem simplório, uma revista semanal, que ele chamava de jornal, mas era uma revista. E ele falou que os números foram esgotados, tiveram que fazer mais números, de tanto que eclodiu. E ele, mais uma vez, conseguiu vencer mais obstáculos empreitadas. E aqui ele coloca que uma conclusão que ele, em suas anotações, deixou. Gente, olha que gostoso pegar as anotações de Kardec, fala a verdade. Ah, vamos lá, né? É bom mesmo. Aqui ele fala, um jornal ou uma revista poderoso para auxiliar a sua empreitada, felicidade de não ter tido um sócio, porque poderia embaraçar-me a marcha, porque poderia colocar suas ideias, seus ideais, colocar o seu, e ele não colocava, ele simplesmente trazia para a Revista Espírita tudo aquilo que mesmo que estava no Livro dos Espíritos, mas também que fazia parte das reuniões. Olha que interessante. E as revistas, ele era para todos. Então as pessoas às vezes faziam próprias perguntas e ele respondia na própria revista. Era uma revista semanal, maravilhosamente bem colocada. E aí,
o que aconteceu? Essa revista, durante os 11 anos em que Kardec fez toda a codificação, ela teve o seu êxito, mas começou de uma maneira simples, modesta, mas ela ultrapassou assim a expectativa, venceu rivalidades, ciúmes, foi o que está colocado, não é? E todas as dificuldades que ele encontrou, mas ele venceu, conseguiu, e o povo respondeu. Mas aí você fala, que povo? Aristocracia? Não. Kardec era preocupado com o todo, não era preocupado só. Ele veio porque ele era um aristocrata, mas ele sempre se preocupou em passar para que todos, de todas as classes sociais, tenham condições de entender o que é o Espiritismo. Por isso que ele lançou a revista, que é algo que está mais próximo, assim como ele lançou o livro que é o Espiritismo. Olha que maravilha. Mas, como eu falei, como é que ele conseguiu ter tanto essa firmeza, tanto essa força? Então eu vou dizer para vocês que teve uma época, em 1856, o Espírito Verdade se manifestou através da Mademoiselle Aline, porque Kardec realmente estava em dúvida. Lógico, pensa conosco, algo novo, falar com o invisível, entrar no mundo invisível, conhecer o mundo invisível, trazer nomes como Santo Agostinho, São Luís, rainhas, não é? Assim como ele trouxe pessoas de outras religiões, como espíritos, trazendo pessoas simples, camponeses, fazendeiros, então várias manifestações ali. Ele estaria entrando, digamos assim, colocando, jogando, vamos dizer assim, a sociedade algo completamente diferente daquilo que estava nos costumes sociais. Então, numa certa noite, o Espírito Verdade se manifestou e Kardec muito preocupado. Isso foi em 1856. Ele estava no processo. Olha que interessante. Então, ele disse assim: quais são as causas que me poderiam fazer fracassar? A preocupação de Kardec. Seria a insuficiência das minhas aptidões? Ele explicou por Espírito Verdade. Gente, é o Espírito Verdade. Esse Espírito ele é muito estudado por várias pessoas que estão profundos conhecedores do Espiritismo. Então, eles falam que esse Espírito Verdade ele veio, ou pode ser até ele mesmo, em nome de Jesus. Porque olha a resposta que esse Espírito dá, que eu vou ler. Eu poderia, como ele, fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões caso eu fracassasse? Olha a resposta do Espírito. Não. Mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. A tua é rude. Previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e transformar. Olha que profundidade. Não creias que te seja suficiente publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros e ficares tranquilamente em casa. Não, é preciso te mostrares no conflito contra ti, se assularão terríveis ódios. Ele estaria, digamos assim, enfrentando, estaria indo para ele terríveis ódios. Olha, gente, além disso, ele coloca implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, diz o Espírito, deixa eu virar aqui para falar direitinho para vocês. É uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu
com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade e da tua saúde, e mesmo da tua vida. Porque tu não viverás muito tempo. Olha isso! Pois bem, mais de um recua quando, em lugar de uma vereda florida, não encontra sob seus passos senão espinhos agudos, pedras e serpentes. Então, aqui por pois bem, mais de um recua quando, em lugar de uma vereda florida, não encontra sob seus passos senão espinhos agudos, pedras e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. É preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, porque abatem os orgulhosos e presunçosos. E para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhe o êxito. Por medidas ou por palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. E aí ele diz, para terminar: vês que a tua missão está subordinada à condição que depende de ti. Espírito Verdade. Ele recebeu essa mensagem em 1856. Em 1867, depois de 10 anos, Allan Kardec coloca uma nota referente a esse comentário, que nós vamos falar no próximo episódio o que é o Espiritismo. Um beijo no coração de todos, muito obrigada, dê seu positivo, dê o negativo, faça seu comentário, que isso é muito bom para saber se nós estamos no caminho certo, trazendo para vocês o que é o Espiritismo. Até a próxima e que a paz esteja no coração de todos e de todas.